Ah, habitantes dessa terra dos Tupinambá, sejam bem-vindos ao sonho Tupiniquim. Vamos fazer uma reação aqui mais uma vez ao podcast Três Irmãos, aqui, biólogo Henrique e Rubão. Comecei a assistir, vi aqui até os 40 minutos aí do primeiro tempo. Vou dar um play aqui porque eu achei interessante. Falei assim, esse aqui eu vou gravar para poder reagir. Acho que vale a pena. O Rubão tem umas ideias nacionalistas interessantes, perigosas às vezes. E o biólogo Henrique é um cara mais sensato, mas vamos ouvir aqui o que eles têm para dizer aqui. Vamos lá. De moralidade. Todos esses que estão com esse papo de moralidade, se tivessem lá, roubariam mais do que eles. São mais ladrões do que eles. É igual aquele cara que usa a camisa falsa do Neymar, no mito pelo Brasil, por tudo, pelo caralho. Bota ele num carro para ver se ele não rouba tudo. Ele raspa a parede para levar tinta. Né? Ô, Rubão, então o brasileiro está condenado aí. A gente não vai conseguir... Não está condenado, não. Igual se você virar presidente. Como que você vai lidar com 513 deputados, os caras tudo vendendo... Lembrando que o pessoal tem cogitado aí o Rubão a ser candidato a presidente. Ele até no próprio canal dele se intitula pré-candidato. Acho que é zoeira, né? Mas tá tomando corpo, tá? Interessante. Um projeto, fazendo lei comprada. Se eu contar aqui, meu projeto vai embora. Se eu contar aqui, meu projeto vai embora. Não, bom, mas você tem que contar. Você tem que contar o seu, o Henrique aqui, vocês têm que falar, né? Pro brasileiro entender. Pro brasileiro entender. A gente não pode botar na fé. A gente não tem que parar de botar na fé. Olha só. Você, quando contrata, por exemplo, quando uma empresa rouba um CEO de outra empresa, um gênio, qualquer, um cara que é considerado gênio no mercado, ninguém pergunta para ele qual é o plano que ele vai fazer lá. O pessoal vai lá porque confia nele. Ele sabe que ele vai fazer alguma coisa lá. Se ele falar antecipadamente o que ele vai fazer, acabou. Se você chegar e falar assim, é aí que você vai atuar, então é aí que eu vou neutralizar. Não, mas igual aqui, fácil, eu sei como lidar com os 513, é muito fácil. Muito fácil. Henrique, você concorda que o problema do Brasil maior é corrupção? Não. Ou você acha que não? O que você acha? Não acho que o problema maior é corrupção. Os outros países também são corruptos pra caramba, né? Sim, Estados Unidos é corrupto pra caramba. Essa parada... China não é não, mano. Essa parada da corrupção, da ideia da corrupção, ela vem desde a época do FMI, que implantou na cabeça dos subdesenvolvidos que o problema deles era a corrupção, sendo que as próprias empresas americanas vinham para cá e corrompiam os países subdesenvolvidos. Você pega lá na África, por exemplo, o que os Estados Unidos e a Europa faz, e inclusive o grande problema da África, não é a corrupção da África, sim o europeu que está lá dentro, promovendo a corrupção, etc. Você tem esse país aí, Burkina Faso, etc. Os caras usando moeda colonial, velho. Vou fazer um adianto aqui. E há quem corrompe, sempre do outro lado tem um corrompido, né? Só o corrompidor, não é isso? Corrompidor mesmo? Se houver um corrompido. Corruptor. Só há corruptor se houver corrompido, né? Não tem. Ou seja, quando dois não quer, um não briga. Né? Não sei que seja ao modo Pablo Escobar, né? Plata ou plumbo. Mas aí já não é corrupção, né? Aí é coação, aí é ameaça. Moeda colonial francesa. Então, o que essa pessoa faz é juntar uma elite, uma família, né? De elite, bancar essa família para ficar explorando o povo. Então a corrupção ela não vem do africano em si, do sul-americano em si, mas vem direto das próprias empresas políticas americanas que jogam na gente e depois, com a desculpa de dar o dinheiro do FMI, que nós não nos desenvolvemos porque somos corruptos. Mas será que é só isso? Porque as empresas americanas são tudo corruptas, cara. Toda hora você vê um escândalo dentro de uma empresa americana, algo parecido, banco, etc. Cara, a CIA age por meio de corrupção, cara. Isso aí a gente vê até nos próprios filmes deles, né? Manda dinheiro pra cá, para pagar informante, para pagar alguém de algum lado do governo local que está se vendendo, que está passando informação. Que o diga Sérgio Moro. Assim, supostamente, né? Só que a diferença que aconteceu no Brasil e que acontece nos Estados Unidos é que os caras, aliás, em qualquer parte do mundo, é que os caras entendem que as empresas são fundamentais para manter os empregos. Então o que você tem que fazer é prender o CPF e não o CNPJ. Exatamente o que o Rubão falou. Ou seja, é questão de soberania nacional. Você não pode, por exemplo, quebrar a maior empresa de construção civil do mundo porque um juiz de quarta categoria decidiu que ela é... que tem muito corrupto lá. Construção civil do mundo porque um juiz de quarta categoria decidiu que ela é... que tem muito corrupto lá. A corrupção ela é inerente às empresas privadas, tá? Faz parte das empresas privadas. Por isso que existe fiscalização. E elas são corruptas porque elas querem mesmo sobreviver no mercado. E o mercado, às vezes, não é muito fácil para elas.
com muita legislação, imposto demais, etc. Isso tudo tem que ser resolvido. Eu concordo que tem que diminuir um monte de coisas. Existe uma burocracia muito grande para produção de empresa e tal, mas se uma não é corrupta, ela não vence a outra e faz prática de dumping. Tem um monte de outras coisas envolvidas. Que a gente precisa. Basicamente, ele está afirmando que toda licitação tem compra. Carece de prova. Eu não diria nem que a maioria tem, mas talvez as principais, cidade pequena, talvez todas. Mas é difícil generalizar, né? É difícil. E a gente vê que a polícia tem feito um trabalho, a Polícia Federal, vez ou outra pega uma turma aí, né? Mas a gente pode ver o Rio de Janeiro, por exemplo, cai prefeito sempre, governador sempre. De ter um sistema que evite que isso aconteça. Agora, colocar a pecha de que nós somos corruptos por natureza, meu irmão, faça meu favor, você pega a Suíça, por exemplo, a Suíça vive, porque o suíço ele não é corrupto. Porra, a Suíça vive de dinheiro de corrupção de outros países, velho. O dinheiro que vai lá abastecer banco suíço são dinheiro de corrupção de tudo quanto é lugar, velho. E aí você tem lá um monte de CEO suíço dentro de banco e etc. Você tem um monte de gerente de banco especializado em pegar dinheiro de roubo de outros países, de exploração dos países. Imagina se o Brasil é classificado como um paraíso fiscal. O que essa turma, essa gentalha patriota não diria, né? Eles já adoram falar que aqui é o Bostil, né? Se fôssemos um paraíso fiscal, então, como a Suíça, né? A gente fala, copia logo a pior coisa da Suíça, mas nunca criticam a Suíça e outros países, né? Que são paraísos fiscais. Miami, por exemplo, né? Que não é um país. Então, falar que nosso problema é a corrupção, não. A corrupção, o problema ela é. Mas ela não é o único problema. Porque ela existe. E ela precisa ser combatida o tempo inteiro. Mas não é destruindo a empresa que você vai combater a corrupção. E sim pegando o CNPJ, o CPF. E a soberania nacional vai acabar ajudar a blindar o país da influência de empresas de outros países que promovem esse tipo de corrupção. Cara, a soberania do país é imprescindível para que você decida o que as empresas vão fazer ou não. Eu sou um ávido defensor do capitalismo de Estado. Isso significa que você tem empresas interessantes aqui no país, como a Petrobras, por exemplo, que pode auxiliar na produção e geração de riquezas para o próprio povo, que é uma coisa importante que as pessoas precisam saber. As empresas públicas, elas não estão aí para gerar lucro para especulador, como estava sendo a Petrobras, gerando lucro para americano que estava especulando aqui. A empresa... Exatamente. Né? Empresa pública visou lucro, não é mais pública. A empresa pública, ela está para gerar bens e riquezas para o povo brasileiro, e isso ajuda a manter a soberania nacional. Uhum. As pessoas não conseguem ter, porque a empresa... Não, a empresa pública não tem que gerar lucro nem gerar problemas, ela tem que gerar receita para a gente, dividir com a gente, investir na educação, investir no ambiente, investir em tudo, inclusive na soberania nacional. Existem empresas que são fundamentais para a manutenção da soberania, dentre elas as empresas energéticas. Petrobras é uma delas, velho. Se você não tem no país o governo mandando nessa empresa, você vai ficar à mercê de uma plutocracia, vai ficar à mercê de gringos. Sim. O cara chega e desliga a chave lá, acabou, vocês estão na minha mão. Mesmo hoje, se acontecer, as Big Techs chegarem e falar assim, aqui, vocês estão na minha mão, tá? Vou congelar tudo. E aí? Transação bancária, e senha de um monte de coisa aí, sigilosa, né? Enfim, tá tudo aí nesses SharePoints da vida, OneDrives da vida, da Microsoft, tá tudo armazenado lá com a maior segurança, né? Maior segurança. Tá seguro para outros roubarem, mas e se o próprio vigilante te roubar, né? Como é que faz? Que é o que a galera quer fazer. O que você teve aqui dentro do país foi a tentativa de desmantelar a Petrobras e as nossas outras empresas para que as empresas americanas viessem que fizessem o que queriam. Você acha que a Vale, a gente deveria nacionalizar a Vale novamente? Cara, olha só. Como eu disse antes, eu sou a favor do capitalismo de Estado. Sim. E as empresas de energia... Os três irmãos estão mudando, tá? Os caras estão evoluindo. Parabéns. Uma salva de palmas. Vou ter que colocar aqui nas minhas resenhas aqui também esses efeitos sonoros. Por enquanto eu faço. Vamos lá. E a produção são fundamentais para isso. Eu entendo que seria um processo muito difícil, mas ele poderia acontecer de uma outra forma, não necessariamente tomando a Vale. Claro. Mas a recompra da Vale seria cara, eu acho um absurdo uma empresa como a Vale vender minério para depois comprar o material refinado de outro país. Não precisa tomar. Chega lá e fala assim, você pagou tanto? Vou pagar tanto de volta e me dá aqui. Acabou. Se não quiser, me dá de zero, então. Não vou pagar nada. Me dá de graça, entre aspas, né? Vocês já ganharam muito com ela. E não indenizaram ninguém que precisou indenizar.
vai ser uma idiotice. Então isso significa que essa empresa só está gerando lucro pro empresário e não está gerando lucro pro país. Então eu não tenho sombra de dúvida nenhuma que a Vale seria fundamental. Ela tem que ser... Cara, mas isso é tão óbvio. Se eu sou um investidor, sou um acionista, tenho lá meus 50, 40, 60 anos, eu vou lá estar preocupado com renovação energética da Vale, da Petrobras. Você está entendendo? Eu vou lá estar preocupado com que se a Vale vai estar extraindo e vai estar ferrando o meio ambiente. Se eu vou morrer daqui a 20, 30 anos, eu quero lucro agora. Tá entendendo? E ele não está errado nesse sentido. Ele está dentro do jogo. E é por isso que essas empresas não podem ser privadas. Não podem, eu acho que não devia ter participação nenhuma privada. Entendeu? Talvez em setores ali secundários que atendam, não, você poderia terceirizar alguns tipos de trabalho. Aí sim, né, até mesmo para poder dar um start na empresa privada também, né, para poder também participar, né, desse bolo. Mas enfim, fomentar a privada, mas não deixar na mão dela. Né? Ter recomprado. Eu vou além, eu nem compraria não, é o seguinte, ela veio aqui, igual teve um desastre lá. Cara, você dá conta de pagar isso aqui? Não tem jeito, então devolve que a gente vai administrar de novo. Você engraçado que depois que privatizou, vários desastres aconteceram. Você não tem competência para lidar com isso, deixa a gente lidar. O que a gente fez com refinarias agora na Bahia? Vendemos para... O que a gente faz com a nossa empresa de luz, velho? A gente vende para a estatal francesa, velho. A Enel é um grande exemplo. Eu, por exemplo, vivo num local onde a Enel que gere. E é uma merda, velho. Só falta luz. Então o que você faz? Então vamos tirar aqui do Estado e vamos vender para outra empresa estatal, de outro país. Isso não faz o menor sentido. Então existem empresas que são fundamentais. Pro resto, eu acredito. Olha, o livre mercado é muito bom. Em determinados setores. Outros setores precisam ser estratégicos. Por que não vem com esse papo de que você é o livre comércio? Não, o livre comércio o tempo inteiro que os Estados Unidos botando um monte de embargo econômico, um monte de coisas. E outra coisa, várias empresas americanas, elas vivem de uma espécie de empresa zumbi. Os caras emitem dólar, velho. O governo consegue bancar para que essas empresas fiquem a juros módicos. Eu quero ver competir da mesma maneira que as empresas brasileiras competem. Com o juro lá na casa do caceta, com você não conseguindo pegar dinheiro emprestado. Ou seja, são empresas zumbis americana, sustentada, um monte de startup que não serve pra porra nenhuma, sustentada porque o governo consegue imprimir dinheiro, consegue ainda mandar no mundo, 53% da grana passa por eles, então eles conseguem bancar isso, mas estão aí metendo um monte de medida protecionista em tudo quanto é lugar e falam que é liberalismo econômico. Não estão errados, né? Eles são apenas hipócritas. Enfim, mas se formos olhar pro lado nacionalista deles, até o Rubão fala isso, eles estão certos. Estão defendendo deles. Idiotas somos nós que não fazemos o mesmo. Será que realmente é o liberalismo econômico? Ou seja, liberalismo econômico só para os outros? Então, já que é liberalismo econômico, abre as portas aí para os carros chineses lá, para ver o que vai acontecer com vocês. Vão passar o carro em cima de vocês. E a gente não temos que ser bobos também, que a China é boazinha, não. A política, isso aí. A política de países, né? A geopolítica, ela é o jogo de interesses, cara. É a política da hipocrisia. Não tem bonzinho. Não tem bonzinho nessa história. Todo mundo só quer limpar o quintal próprio ali. Ninguém quer varrer o quintal dos outros, não. Não vai a gente achando também que os chineses vão chegar aqui, porque o carro chinês... Eles também praticam dumping. Vendem um carro num preço que é abaixo do preço porque o governo deles bancam. Agora, a questão toda da política, ô Rubão, que no meu pensamento, eu acho que é bem parecido com o Rubão em algumas coisas aqui. A questão da política, velho, é igual a tua vida pessoal. Eu tenho certeza, por exemplo, que na época mais jovem da minha esposa, ela deveria ter sonhado em casar com o Brad Pitt, mas o que sobrou foi eu. Então a política, velho, é aquilo que vai menos pior, velho. Você vai escolhendo, olha, nesse momento aqui o chinês tá menos pior, tá usando a camisinha pelo... Comparação a la Bolsonaro, né, velho? Comparar política com casamento, calma, né? Menos, Henrique, menos. Porra, acho que sua esposa gosta muito de você. Pra poder ter te achado a última bolacha murcha do pacote. Pelo menos então, porra, chinês, cara. O americano tá colocando com areia. E assim você vai negociando. A arte da geopolítica é a arte da hipocrisia. Países não são amigos. Países têm interesses. E a gente tem que começar a entender isso. Parar com essa ideologia besta de ficar batendo continência pra bandeira americana. Porque eles não têm a menor ideia de proteger o Brasil de coisa nenhuma. A hora que eles puderem, inclusive, já foi ameaça disso. Já foi ameaça deles começarem a colocar o soft power deles aqui para separatismo do país, velho. E aí, esse separatismo do país, inclusive, olha, as pautas identitárias, elas são importantes, tá? Sim. Elas são importantes, pessoas sofrem e morrem por conta disso. Mas é válido lembrar que existem pessoas que não têm interesse nenhum em resolver o problema. E a gente está criando no país uma política de separatismo impressionante. Às vezes a gente fica guerreando, homem contra mulher, né? Negro contra branco, branco contra negro, etc. É claro que racismo existe, é claro que existem. A gente tem, são pautas importantes, mas o excesso delas também é um perigo para o país. E essas primaveras coloridas aí, elas fomentam justamente esse tipo de coisa. Quando você vê o dia inteiro
os caras brigando por isso. Não existe uma unidade brasileira. Por que a gente não tem, por exemplo, o tempo inteiro uma propaganda maciça de que vivemos numa república? Por que as pessoas Opa. aqui no país... Tentei não parar no pior frame ali, tá bom, biólogo? Depois você manda um like. Sobre a pauta identitária, cara. Fato. É uma pauta importante, mas o identitarismo virou um efeito colateral, entendeu? Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui. Aquela ministra Arielle, quando ocorreram as enchentes no Rio Grande do Sul. Ela veio logo, ideologicamente, querendo priorizar grupos minoritários que deveriam ser atendidos prioritariamente com todo tipo de auxílio humanitário. Porra, cara. Aí você fala, beleza. Mas, contrapartida, na própria... O que embasa o identitarismo é justamente que essas minorias já são as primeiras pessoas afetadas em situações catastróficas, sejam elas de naturezas, de causas naturais, políticas, de guerra, etc. Então, você está entendendo? Elas já seriam beneficiadas primeiramente. E outra, imagine você, branco, que está lá no meio daquela enchente, pobre, perdeu tudo, aí o caminhão ali com arroz, com água, vai passar na tua frente e vai entregar pro outro que está ali distante, que está na mesma situação que você também, ruim, pior ou menos pior, vai saber, mas não interessa. Não, eu vou levar para ele primeiro porque ele é negro. Porra, sabe? Tem hora que não cabe. Tem hora que não cabe. Se entendem como, quem é você? Ah, eu sou descendente de alemão. Porra, tu tá na terceira geração, tu é misturado. Exatamente, da mesma forma que essas porra aí dessas colônias alemãs não são alemãos, são pomeranos, não são italianos. Tu não tem nenhum parente lá na Alemanha e tu se acha alemão? Ah, não, porque eu sou, né, aqui, africano e tal. Mas, porra, quanto tempo que você tá aí no país? Você é brasileiro, velho. É uma república, cara. E a gente tem que se entender como uma república, senão a gente não vai ter soberania. Se a gente não tiver soberania nacional, a gente não vai conseguir proteger o país. Caramba. Hein, Rubão? Altíssimo nível, hein? Precisa de nascer o sentimento primeiro, né, Henrique? Não tem esse sentimento. Como é que resolve isso, Rubão? Acho que eu já vou cortar aqui, já deixar por aqui. Já deu alguns temas aqui interessantes, né? Já falou de bastante coisa, identitarismo, começou falando de o Brasil, o problema do Brasil é a corrupção, né? E agora o Rubão vai falar, vou querer ouvir também. Mas vamos gravar um outro vídeo. Enquanto isso, faz o seguinte, dá o like, curte, se inscreve, compartilha, comenta alguma coisa aí pra falar que tá bom, tá ruim, ó. Tirei aquele fundo de trás ali pra minha carinha ficar aparecendo melhor, essa cara feia, larga, tô descabelado aqui, tá bom? Ajuda aí o pai. Valeu! Vamos até o próximo vídeo aí. Fui!